Eu queria saber primeiro de você, Caio, tua relação com a cidade de São Paulo. Você falou um pouco dela. O que que você vê hoje em dia, o que te entristece, que eu acho que são muitas coisas, né? Eu, como moro em São Paulo há muito tempo, eu, eu fico triste de ver em que ponto a gente tá. Sim. Mas comenta dessa sua experiência em São Paulo, o que que mudou e o que que pode ser mudado, né? Se você ainda tem esperança. Como eu disse aqui, né, na introdução, eu sou um apaixonado por São Paulo. Mas nos últimos anos, eu sinto uma certa crise de identidade como paulistano. Então eu que já tive aquela rotina clássica da ética de trabalho paulistana, de acordar cedo, tomar o café da manhã na padaria, enfrentar o trânsito, ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan, enfim, e ir para o trabalho com uma mentalidade empreendedora e ver uma cidade pujante, uma cidade que não para, né, que foi muito bem traduzida, né, na música lá do Billy Blanco, que eu já citei, a Sinfonia Paulistana. Eu vejo isso muito se perdendo. Você vê uma cidade que tem a vocação empreendedora de São Paulo se render à narrativa política a ponto de, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, ter optado por candidaturas da esquerda, né, ligadas aí a projetos intervencionistas que dão muito protagonismo ao Estado em detrimento do indivíduo e da sua capacidade de produção, da sua capacidade de empreender. Em última análise, é uma cidade que está perdendo a sua vocação para a liberdade, né? E isso, em âmbito econômico, é terrível, porque como que isso se traduz numa economia? Mais dinheiro no bolso do trabalhador e mais dinheiro no caixa da empresa do empreendedor, né, que gera mais investimentos. A gente tem uma série de experimentos aqui no Brasil em que houve alguns choques tributários, em que houve redução de impostos, como por exemplo o ICMS em 2022, a isenção tributária federal sobre os combustíveis, que se mostraram muito valiosas para a nossa economia. Você teve aí até um efeito inercial vindo até 2023, né, de geração de emprego por causa desse boom econômico, né, com a retração dessa sanha arrecadatória do Estado. A gente está indo na contramão disso. A gente já tem mais de 10 medidas do governo federal para a criação de impostos. A gente tem agora as estatais federais, mais uma vez, voltando a dar prejuízo. A gente tem recorde no déficit fiscal e São Paulo, de certa forma, avalizou isso, concordou com isso. Esse foi o projeto de governo que o paulistano escolheu. E isso é muito triste. Eu não me identifico com essa cidade. Mas eu sei que no fundo, o paulistano, que como o Pablo disse, é capaz de pegar 3, 4 horas de condução por dia, ele tem uma ética de trabalho incompatível com esse modelo que desprestigia a liberdade, que desprestigia o valor do trabalho, né, que obriga o trabalhador a ter uma poupança forçada, né, esse tipo de coisa. Agora, o sistema, né, nas palavras do Capitão Nascimento, ele é foda. E ele é mesmo. Inclusive, ele vai incutir na cabeça das pessoas uma mentalidade atrasada. E é impressionante como as coisas operam, né? Eu estava fazendo um levantamento. Se você pegar as verbas federais só para projetos culturais e artísticos, né, em 2023, elas ultrapassam 10 bilhões de reais. Isso é mais de 300% a mais do que em 2022. E nada contra fomentar cultura, as tradições, mas a gente sabe que não é para isso que esse dinheiro vai. A gente está falando do quê? Lei Rouanet, a gente está falando de fundo setorial, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, e a gente sabe onde esse dinheiro vai parar. Aí você tem o governo federal gastando o recorde, a máxima histórica em verbas federais de publicidade. Mais de 640 milhões de reais. Isso nunca tinha acontecido. O governo federal volta a anunciar também em jornais, o que tinha acabado, né? Então Folha de São Paulo, o Globo, alguns sites militantes muito vinculados à esquerda, como Diário do Centro do Mundo, enfim, Brasil 247, esse tipo de coisa. Então a gente sabe, né, como que a classe artística, a elite acadêmica e também grande parte da imprensa vai tratar essas candidaturas. Então, qualquer projeto que vai enfrentar esse modelo de Brasil intervencionista, que desprestigia a liberdade, que toma, né, 149 dias do trabalhador na forma de impostos,
A gente trabalha 49 dias só para pagar imposto. até dia 29 de maio. Isso é o trabalhador médio, tá? E aí, quando você pega em termos de carga tributária, 1/3 da carga tributária, na verdade, dá 32,4%, 1/3, aliás, do PIB nacional, se converte em impostos. E entre as nações que mais arrecadam, o Brasil é o que pior dá retornos em termos de serviços públicos. Então, esse Brasil que a gente está vendo agora não combina com a São Paulo na qual eu cresci, que foi construída aí pelo que existe de melhor em termos de migração, né? A gente é uma cidade cosmopolita, que recebeu aí a maior colônia oriental, árabe, enfim, italiana, né? No meu caso, principalmente, mas eu também tenho, enfim, eu sou bem miscigenado, na verdade. E não só isso, e também nordestina, né? Que foram esses heróis que construíram São Paulo. Então aqui a gente tem uma força de trabalho, uma ética de trabalho gigantesca. Então a minha relação com a cidade é daquele... hoje em dia é mais de um amor platônico, né? Eu quero me apaixonar de novo pela minha São Paulo. Mas eu vejo, viajando pelo Brasil, hoje em dia eu me identifico muito mais com alguns outros lugares, em que você vê não só o Estado não atrapalhando, mas muitas vezes o Estado induzindo o crescimento, induzindo o empreendedorismo. É uma coisa que poderia muito bem funcionar em São Paulo, porque você já tem os recursos humanos aqui para isso. A gente já tem essa vocação. Eu vi aqui, né, aqui nos estúdios, desculpa me alongar, mas eu vi aqui uma plaquinha da AproSoja, né, que é a Associação dos Produtores Rurais lá de soja e milho lá do Mato Grosso. Eu conheço mais de 40 municípios do Mato Grosso. Então, eu já tive a oportunidade de conhecer um Brasil que prospera, que produz, que preserva, apesar do Estado. O produtor rural brasileiro, ele não é subsidiado como o produtor rural internacional, que recebe não sei quantos mil euros por hectare plantado, ou o produtor americano que recebe para não plantar, e que tem aí à sua disposição malha ferroviária, malha rodoviária, não sei quantos portos. O cara no Mato Grosso, ele está a 1.000 quilômetros do porto mais próximo, ele tem uma ferrovia, e olhe lá, ele vai ter a BR-163, que é uma lástima, e ainda assim produz aí as suas 3 safras anuais, às vezes, né? Você consegue 5 safras em 2 anos, tecnologia de manejo de solo, e fez o agro, que é o que está levando o Brasil nas costas, né? 1/5 da mão de obra, 1/4 da riqueza, superávit nas exportações, controla o valor da moeda e segura a pressão inflacionária. Se não fossem esses caras, o Brasil estava perdido. E como que o governo atual trata toda essa turma? Como o agronegócio. Só criando empecilho, querendo tributar a exportação. Então, fazendo o link aqui, eu vejo São Paulo endossando um projeto de Brasil que não vai para frente. Um projeto de Brasil reacionário, que reage ao que é bom. E conectando um pouco com o que o Pablo disse, eu vi que teve uma crítica velada à perpetuação do sistema no poder, né? Essa máquina aí que é essencialmente corrupta, mas que continua no poder. E aí olha só que contraditório, eu estava vendo a estatística, 61% dos prefeitos no Brasil se reelegeram na última eleição, Pablo. 53% dos vereadores. Na Câmara Federal, os deputados federais, só 39% eram novos. No seu caso, por exemplo, o resto, 6 em 10, eram reeleitos. Nos governadores é ainda mais alarmante. De 20 governadores que tentaram se reeleger, 18 conseguiram. E é óbvio que a gente não tem 18 gestores estaduais brilhantes. O sistema está claramente viciado. A favor de continuar. Exatamente. Aí você começa, por exemplo, com fundão eleitoral. Então, em média, o candidato à reeleição ele tem acesso a 7 vezes mais dinheiro público do que o candidato que está se elegendo. Então, eu queria saber, Pablo, se você tem alguma crítica ao Instituto da Reeleição e se você, como prefeito, imagina que você quer implementar as suas propostas em um mandato só, em 2 mandatos, e se você vai assumir algum compromisso de não abandonar o mandato da prefeitura para tentar o governo do estado ou a presidência da República. Em primeiro lugar, essa questão de ter um projeto institucional e não eleitoreiro, eu vou chamar assim para todo mundo entender o termo pejorativo da forma correta, é que se a gente continuar do jeito que a gente está, a gente vai gastar o dinheiro público para perpetuar essas pessoas de mesmo viés ideológico no poder.
Então, a primeira coisa é tem que ter um projeto institucional. A gente está criando um projeto chamado Plano de Governo SP50, que a gente vai mirar São Paulo em 2050. Só que não é para fazer coisas até 2050, é para levar São Paulo, antes de terminar essa década, para 2050. Eu acredito de verdade que a gente precisa lutar por um mandato que é um pouco maior para não ter reeleição. Então a gente tinha que lutar em relação a isso. E se a gente colocasse um modelo onde... Isso é o país que eu quero, né? Que é diferente da realidade de hoje. Mas eu acho que pode chegar lá. Se a gente tivesse um mandato de 5, 6 anos e com medição de resultado, essa pessoa não conseguir chegar no resultado, automaticamente ela tinha que ser tirada. O povo já não quer pelo resultado. Ninguém tem contrapartida de nada. O cara pode sentar ali, abusar e fazer igual o presidente que está fazendo hoje. Destruir o governo anterior terminou em superávit, ele só está destruindo e falando que não vai cumprir e acabou. O presidente anterior foi o único que teve teto de gasto e eles já tiraram o teto de gasto e eles não estão nem aí para isso. Eu fico imaginando, criaram o Ministério do Imposto. Nem tem Ministério da Economia mais, chama Ministério do Imposto. O cara é o Taxade, foi o pior prefeito da cidade de São Paulo. Então, assim, seria mais inteligente, olhando para a questão até cultural do Brasil, ter um mandato mais longo, isso falando do Brasil que eu quero. Isso para quem não sabe, está assistindo, isso não é competência do prefeito decidir, tô falando como cidadão, né? Sobre ficar, a minha barriga gela em cumprir isso. Quando eu falo gelar, porque é uma transição que eu estou tendo na minha vida. Hoje eu faço e aconteço, mando fazer, as coisas acontecem no setor privado, eu vou ter que ter uma paciência absurda e já me programei nos próximos 1.460 dias para isso. Quando começar 1º de janeiro e cumprir isso. Aí você pergunta para mim, você quer ser prefeito de novo? Cara, eu quero criar um projeto e colocar gente na política. Enquanto você estava falando, eu fiquei me perguntando, você faz parte de algum partido? Você é filiado ou não? Não. Eu fiquei pensando... Já não sirvo para ser vice do Pablo. Alguém com a sua cabeça, com o campo de visão aberto, tem que ir para política. Eu acho que tá te faltando um pouco para isso. Eu sei que você ajuda demais, né? Eu já vi muito corte seu, já acompanhei muitas discussões suas, mas a gente precisa de gente que pensa. A política parou de ter pessoas que pensam, parou de ter republicanos, estadistas, municipalistas, pessoas que gostam de fato da política. O que a gente tem são canalhas que gostam de levar não só o que eles querem, né, mas essas ideologias malucas que vão contra a vida, que vão contra a liberdade, que você já bem explanou. Na minha parte, eu não sou a favor de reeleição, zero. Na minha parte, pode contar com o compromisso de terminar esse mandato. Eu acho que é um fracasso uma pessoa começar algo e já falar que não vai terminar. Eu tenho um problema, uma resistência muito grande. Para mim, mais vale uma terminativa do que 5 iniciativas. Então, o paulistano que eventualmente votar em você não vai correr o risco de passar pelo que já passou em 2016, também com uma candidatura que se mostrava disruptiva, de um outsider, mas que, bom, a gente sabe o que aconteceu, tentando se viabilizar para a presidência, ficou falando entre aspas, né, o prêmio de consolação do governo do estado e acabou se perdendo no caminho, ou perdendo o grande apoio popular que ele já teve. Ele nos ensinou como não fazer, só um burro para repetir a mesma coisa que ele fez. A pessoa tem que ser burra, né? Não foi só a escalada, o alpinismo que ele tentou fazer ali em 3 cargos antes de terminar. Ele ficou 1.090 dias na prefeitura de São Paulo. E eu pesquisei bastante o que ele fez. Ele foi um foguete em 6 meses. Todo mundo acreditava naquilo. Só que aí... Abandonou o barco. Não, ele não ficou 1.090 dias, não. Ele ficou 1 ano e 90 dias. Eu errei. E aí ele sai ali desse desespero, escalou, foi para governo, escalou de novo, indo para presidente. E pior parte de todas é o que ele fez com o partido dele e o que ele fez contra o presidente Bolsonaro, que ajudou ele a ficar ali, onde ele entrou, né? Resumindo, já temos a aula de como não fazer. Então eu tenho paciência, já entendi que a política é demorada. Eu lembro quando cancelaram a minha candidatura de presidente. Nunca arreguei nenhuma vez em nada que eu faço. Eu lembro que mudei para deputado, fui eleito, esse povo vem de novo. Agora eu me protegi bastante para conseguir não só viabilizar isso, mas para ganhar, servir o povo e terminar o que eu comecei. Agora, as coisas que a gente vai propor é para mudar o rumo. Então tem coisas que não vai resolver em 20 anos, mas tem que começar agora. E tem que ter essa seriedade, preparar quem vai ser o próximo a assumir. Então, para mim, né, fechando a resposta, tem que ter um mandato maior, porque o que dá certo, a gente não precisa parar e movimentar todo ano de eleição 5 bilhões, né? A gente pegar um fundo eleitoral de 5 bilhões.
Vai chegar a hora, eu vou provar isso pra vocês. Eu serei o único desses candidatos que estão na dianteira que não vai usar dinheiro público. Eu não quero. Não vou fazer isso. Não tô afim de fazer isso. Eu acho que o dinheiro público é de gente suada que tá na fila de hospital. Aqui em São Paulo tem 447 mil pessoas esperando exame. E aí, se aceitasse usar o dinheiro público para ganhar uma eleição, para mim é uma canalice com esse povo. E o sistema político que se lasque se não gostar da minha fala. Eu não quero. A campanha é minha. Eu não tenho vergonha nenhuma de pedir todo dia. O Trump é um bilionário, já passou de R$1 bilhão, né? Por enquanto. Você vê ali, as pessoas que têm, pode ajudar, essa eu vou apelar. Cara, ajuda. Você acredita, ajuda. Agora, usar o dinheiro público de quem tá na fila, de quem não tem um cuidado, aqui agora, tá precisando de uma cirurgia, e a gente usar, mas ele é destinado para isso, mas eu não vou usar. Eu não quero fazer parte disso. Eu quero fazer uma política diferente. Se precisar de usar o dinheiro do povo, isso para mim já mexe muito comigo. Então você imagina ter um mandato que automaticamente sendo revisado, a pessoa não chega no resultado. A gente tem que ter uma política focada em resultado. No futuro, agora em janeiro, as reuniões de secretariado vai ser o seguinte, eu quero saber quem mais, o número é sempre gente. Deu escritura para quantos? Toda semana, todo mês. Reunião executiva de apresentação de resultado do povo. E abrir isso pro povo, cara. E falar, você conseguiu atender quantas pessoas? Quantos retornos? Eu quero saber número de atendimento de gente. Quantas calçadas? Né? Você imagina que mais ou menos aí 40% das calçadas de São Paulo não existe. Aí você vai pegar os dados no sistema de saúde aqui de São Paulo, você vai ficar abismado. A maior causa que leva pessoas para um atendimento, um socorro, é cair e se acidentar numa calçada. As pessoas nem fazem ideia disso. Por que a gente não põe pressão para resolver esse problema? Por que o povo que quando está doente dá conta de trabalhar? Não. Por que a gente não resolve esses problemas de trânsito e tudo? Porque a cidade começou a parar por isso. Então, eu vejo que isso não muda hoje, né? A eleição está acontecendo agora. Essa vontade minha não muda na próxima. Mas se entrar cara igual você, entrar cara igual eu, entrar pessoas que são preparadas, resistentes, pessoas que de fato não se emocionam com dinheiro, não se emocionam com fama, não se emocionam com poder, essas pessoas vão começar a contaminar a política positivamente. São 70 mil cargos. Tem um negócio, Vilela, que eu descobri, fica todo mundo louco com esse negócio. E o sistema? É como se o sistema fosse uma infraestrutura, uma engenharia, um sistema operacional, igual o Windows, sabe? E não é, cara. O sistema é uma frequência mental. Mas tá entranhado, né? Mas é o que eu tô te falando, não tem dono e nem operador. Não. E se eu te falar que o sistema não é o político, o sistema é o povo. É. O sistema é o povo. Porque se o povo não criar uma revolta... Não, o problema é o comodismo. Aí quem é eleito fala, poxa, a gente tem que manter o povo calmo. Olha só como é que o sistema funciona. O sistema é o próprio povo e quem assume a representação do povo tem que sempre manter o povo calmo. Porque se o povo acordar, vira o caos. Como aconteceu, não vem pra rua... Começou uma mudança, depois os caras viram que acalmou, voltou ao que era. Não, o segredo do sistema é manter o povo calmo. Se a gente criar uma revolta, ninguém segura o povo. É. Até a pessoa que tá sem comer agora, do bilionário ao mendigo, todo mundo sabe o que precisa ser feito, mas as pessoas estão acomodadas. E eu quero despertar essa fúria nas pessoas. Não para quebrar coisa, não precisa de quebrar. O político só tem medo de gente na rua e o povo acordado. O único medo que ele tem, não tem medo de polícia, de Ministério Público, não tem medo de nada, nenhum político. Então eu acredito nisso, né? Nesses 70 mil cargos públicos que são feitos por eleição, eu acredito de verdade que a gente vai fazer uma invasão e empurrar esses companheirados para fora, esse bando de incompetente para fora. E o que me fascina em estar na Prefeitura de São Paulo é que é o maior pepino nacional. Por quê? É porque é o seguinte, nós estamos falando da cidade mais poderosa do Hemisfério Sul. Então, a gente tem um orçamento de 111 bilhões, é o terceiro maior orçamento, maior do que qualquer outro estado fora São Paulo. Tem o governo federal, tem o governo do estado de São Paulo e tem a cidade de São Paulo. E aqui é o seguinte, pelo nível de complexidade, Vilela, qualquer coisa que funcionar aqui, todo mundo tem que fazer igual, porque vai funcionar em qualquer lugar. Aqui é a última fronteira, se aqui funcionou, acabou. Essa é a minha esperança. A minha esperança de ver um Brasil mudando a partir de São Paulo. E eu vou asseverar algo para vocês. O prefeito de São Paulo, que quiser mudar São Paulo, ele é mais importante do que o presidente da República. O presidente da República ele tem mais amarra que o prefeito de São Paulo. Se ele provar na cidade, sabe por quê? Porque a presidência da República, o cara mora na cidade. A cidade é o distrito ali federal, né, no caso. Ninguém mora no estado. Ninguém mora nesses territórios. Mora onde? No município. Eu sou municipalista. O segredo da política é descobrir o que significa a palavra. A palavra vem de polité, que é organização de cidade. Eu quero uma cidade organizada.
Chega a ser um caos. Você olha e fala, mano, o ar não presta. Os rios não prestam. O povo tá dormindo na rua. Tá cheio de xixi espalhado em todo lugar. As pessoas estão perdendo os celulares o tempo inteiro. O maior medo de todo mundo é o quê? Assalto. Pablo, Tem uma coisa errada. você falou em replicar boas práticas, né? E, obviamente, um dos ingredientes que você traz para essa disputa eleitoral é trazer a lógica do setor privado para o setor público. E, analogamente, era o que propunha o João Dória. Teve um programa que a gestão dele realizou que eu sinceramente acho irretocável, que foi batizado de Corujão da Saúde. Comprar ociosidade de hospital particular, brilhante. Exatamente. E isso foi bem básico, aliás, demorou para fazer isso na pandemia, inclusive. Eu falava em rede nacional que o sistema de saúde de São Paulo não estava saturado, porque eu tinha os números da rede privada, e era só uma questão realmente do SUS alugar esses leitos, enfim. Mas a gente tinha toda uma questão política, né, de imposição do lockdown, que depois se mostrou, né, uma política pública equivocada, inclusive em resultados sanitários, mas isso é papo para um outro podcast. A questão aqui é a seguinte: trazer o setor privado, né, para assistir o setor público na prestação de serviços tem funcionado muito bem. Então você tem esse exemplo do Corujão da Saúde, que para quem não é aqui de São Paulo, consistia basicamente em viabilizar o agendamento de exames em hospitais em horários ociosos, por isso chamava Corujão, porque o hospital particular podia funcionar à noite, tinha uma série de facilidades para isso, e isso atendeu centenas de milhares de pessoas. Chegou a zerar a fila. Chegou a zerar a fila. De exame. Exatamente. E isso poderia ser aplicado em várias outras questões. Por exemplo, um dos programas mais bem-sucedidos do PT, do Partido dos Trabalhadores, eles se vangloriam até hoje disso, não sem razão, é o ProUni. E consistiu o quê? O Estado paga bolsas de ensino em instituições particulares. Por que essa mesma lógica não pode ser aplicada, por exemplo, a gente tem aqui em São Paulo, né, uma infraestrutura gigantesca universitária que tem instalações da melhor qualidade e que estão ociosas, por exemplo, no período da tarde. São essas grandes faculdades que prestam mais serviço à noite, um pouco de manhã. Imagina se você usasse essas instalações, o Estado ele não precisa ter alvenaria e equipe de limpeza e manutenção e segurança. Ele pode terceirizar tudo isso, ele pode ficar inclusive só com a parte da coordenação pedagógica. Você tem esse tipo de ideia de fazer essas parcerias público-privadas e o que você acha que funcionaria aqui em São Paulo, a exemplo do que a gente já viu funcionar e algumas outras ideias disruptivas? Eu vou complementar não só o que você pode trazer de empresa para São Paulo, mas de outras cidades de outros países também. Alguma outra coisa que deu certo que pode ser trazida para cá. Sim, o governo, se todo mundo entendesse isso, o governo ele não dá conta de resolver tudo. Não dá. Mas ele pode apoiar tudo. E como por causa de grana, por causa de tempo? Por causa de tudo. Pessoal. Você imagina, 12 milhões de pessoas. O efetivo, isso aí, a gente tinha que crescer de forma exponencial para o governo dar conta de resolver todos os problemas. Quando eu falo exponencial, tipo umas 10 eleições e isso vai ficar caro para o próprio povo. A gente tem que dar maturidade para as pessoas. Então as parcerias público-privadas, elas desincham a máquina, criam eficiência. Quanto mais estatal uma coisa, mais ineficiente aquela coisa é. Eu participei, Coppola e Vilela, eu já cheguei logo depois da transição, na verdade. Deixa eu ver quantos anos depois, 7 anos depois, da Telecom, do sistema Telebrás. Cara, era assustador o cheiro das empresas quando eram da estatal. Eu lembro de dormir na fila, eu era criança, dormir na fila com meu pai para comprar um telefone. Cara, era presente de casamento, era o valor de um carro, você entrava numa fila e quem tinha telefone declarava no imposto de renda. Declarava no imposto de renda, era título, era ação. E tem aí gente que tem saudade disso daí, né? Então, se você percebeu o salto que as telecomunicações deram no Brasil, depois que falou, peraí, a gente é ineficiente para cuidar disso aqui? E não é melhor porque não tá totalmente aberto, né? Porque são cartas marcadas, porque poderia ser bem melhor. Cara, tudo pode ser melhor, né? Se tem gestão, tem melhoramento. Aí você imagina, quando fizeram isso e abriram concorrência, eu nunca vou esquecer quando a Global Village Telecom, que é a antiga GVT, que é de Israel, veio pra cá. E aí eu via o jeito que o pessoal da Brasil Telecom ficou na época, onde eu trabalhei, né? As 10 regiões. Poxa, mano, o que esses caras estão fazendo? Aí vem TIM, que é de fora. Aí vem Vivo, que é de fora. Aí sim o negócio funcionou. Não foi só pegar e falar, vamos dividir ela em 3 regiões. Ela já foi pra um outro patamar.
Mas quando veio a concorrência, a gente aprendeu a fazer telefonia. E eu tava nisso. Eu tava naquilo que a gente chama de streaming hoje, que é o IPTV antigo. A ideia da telefonia brasileira era fazer isso. E eles não conseguiram fazer. Tiveram que vir de fora para fazer isso. Então, o que acontece? A grande questão de trazer o setor privado para apoiar vai acelerar e vai ficar mais barato pro povo. As pessoas não entendem. Quando você vê um esquerdista maluco gritando, não privatiza, não faz isso, ele tá pedindo para ser mais caro e menos eficiente. E ser roubado, né? E ser roubado. Por quê? Porque você imagina uma telecom hoje, se fosse até hoje do governo, o tanto de gente incompetente, idiota, que não sabe nada mexendo e sem saber nada tecnicamente, o que eles não estariam fazendo hoje? Não ia ter fibra ótica no Brasil até hoje, cara. Quem é que faz investimento? Quem tem lucro, cara. Você imagina você tendo que fechar um acordo com um partido político e esse acordo colocar gente completamente incompetente. Então, sim, o que você vai esperar de mim? Eu fui fazer as contas, Coppola, com o tanto de dinheiro que a gente gasta do orçamento de São Paulo, o quanto que custa o aluno. O aluno está custando aproximadamente R$8.000. Essa conta eles morrem de medo, viu, Vilela? Eles morrem de medo. O Globo fazia o raio-x do ensino superior e parou de fazer. Porque você tinha algumas instituições que o custo anual do aluno era superior a R$80.000. Aí eles falavam, não, mas é que tem pesquisa tal. Não tem problema nenhum. Então pega instituições como o INSPER, IBMEC, FGV, coloca a parte de pesquisa junto e distribui ali per capita por aluno para ver quanto que dá. E aí você vai chegar à conclusão que o aluno da rede pública é muito mais caro que o aluno da rede particular. Ó, eu tenho rede de escola e eu posso assegurar para você. A escola pública é mais cara que a escola privada. Qual é a lógica? A lógica é, não tem lógica. O dinheiro, a gente tem 25 bilhões no orçamento. Eu tô te falando, Vilela, não é menos que isso. É 50% de desvio do dinheiro público. Eu queria deixar um registro aqui para todo mundo começar a entender isso e abrir sua mente em relação a isso. Não existe dinheiro público. O que existe é um consórcio compulsório onde a gente é obrigado a dar parte da riqueza que a gente produz, os trabalhadores e os produtores. Alguém toma isso prometendo devolver o dinheiro para o coletivo através de benefício. Vamos lá. Se eu perguntar agora para alguém que tem... Eu estudei em escola pública. Eu fico imaginando a minha mãe recebendo a sua oferta. Imagina você matricular seu filho e no dia da matrícula chegar alguém e falar assim, ó, tá aqui um cheque. Você prefere... Aqui, ó, R$8.000. Você prefere colocar seu filho aqui por R$8.000 ou você prefere levar ele para a melhor escola de São Paulo por R$8.000? Então... Não, você imagina. Se a gente pegasse o dinheiro que a gente investe na educação e desse pro setor privado, aí agora os esquerdistas piram. Aí vai sair na Folha de São Paulo amanhã. Marçal promete privatizar. Não. Eu quero tirar esse tanto de ladrão, tirar esse tanto de ineficiência, não escolarizar mais o nosso povo. Esse método de 100 anos atrás é coisa que das... é escolarizar? Escolarizar é o seguinte, você investe R$500 bilhão por ano, tanto juntando o dinheiro todo, tá? Dos municípios, estado e federal. Você pega R$500 bilhão, esse R$500 bilhão, que é um dinheiro absurdo, é um dinheiro assim das galáxias, é coisa de o cara mais rico do mundo. Tá. Aí você paga pra ocupar a cabeça de alguém ensinando coisa que não vai usar. Quando chega no ensino médio, 90% das pessoas não sabem fazer matemática básica. Básico. Não sabem interpretar texto, não sabem nada com nada. O que é escolarização? A escolarização do passado era pegar alguém virgem em relação a meios de produção e como trabalhar e fazer o básico e falar assim, ó, você tem que fazer o básico para você ser um profissional da indústria. Isso é no passado. A disrupção já tá tirando roda de carro, o carro tá voando, as coisas, a gente tá indo pra lua, tá todo mundo indo pra lá. Inteligência artificial, algoritmo e os cambal. O que tá acontecendo? A gente até hoje tem uma sala sentada em série, o quadro tem que riscar o giz na lousa, é a única coisa que a gente não investiu até hoje. E é o que mantém a mente das pessoas aprisionadas. A escolarização é uma base, na verdade é um teto, né? Você coloca um teto e um limite pra pessoa chegar. Por exemplo, por que na escola hoje, esse R$500 bilhão que a gente gasta com todos os municípios e tudo, o dinheiro de todo o país, por que a gente não investe para as pessoas aprenderem a empreender como solução? Porque eu estaria deixando a pessoa ser um teto. Eu tenho que colocar um limite. O limite é tipo ser um militante mesmo. Você vê uma faculdade aqui, que eu não vou falar o nome para não arrumar confusão, tem 86 bilhões. Ela é federal, né? Tem uma faculdade aqui de 86 bilhões de reais aqui em São Paulo. E eu fico pensando, cadê os pensadores? A gente gasta esse tanto de dinheiro para formar um monte de militantes. Tem bons profissionais que dão conta de superar aquilo ali. Claro, a gente não é bobo. Mas cadê o povo que pensa? Aqui, ó. A educação, eu uso ela como piso para mostrar para a pessoa, você pode prosperar e você não tem limite de prosperidade, você vai crescer.
E a escolarização coloca um teto. A pessoa meio que fica idiotizada. Vou te dar um exemplo. Quando eu estudei na escola pública, eu idolatrava um cara chamado Karl Marx. Eu era um menino pobre. Eu vi aquela filosofia. Falei, mano, Karl Marx tá certo, o pai dele tá errado. Isso mesmo. É isso aí. Eu acho que a gente tem que brigar pros proletariados, ter que ficar com a maior parte do lucro e não empreendedor. É isso mesmo. Aí eu aprendi os princípios tudo. Eu falei, poxa, mano. Comecei a estudar mais, amei estudar filosofia. Aquilo impregnou no meu coração. Só que quando eu comecei a prosperar, eu falei, mas esse papo é de maluco. Ao invés de eu querer tomar o que o cara construiu, eu também tenho que aprender a construir do jeito que ele construiu. Comecei a repudiar. Fui sair candidato a presidente e fui lá na minha escola. Lá em Aparecida de Goiânia. Cheguei lá na escola, eu falei, eu quero entrar na escola. Pode, pode. Entrei na escola, eu fiquei louco. As salas são temáticas. E antigamente eu só via a figura daquela ser inóspito do Karl Marx, aquele gigolô, que não tem nem talento próprio, nem o Manifesto Comunista ele escreveu, quem escreveu foi Engels. Um cara desonroso com o próprio pai. Um cara que desonrou a própria casa, a própria esposa, que era um gigolô, nem trabalhar aquele cara trabalhava. Sabe onde que ele tá? Ele tá pregado nas paredes, na sala de aula de filosofia. Eu, cara, como é que vocês dão aula com uma merda dessa pregada na parede? Não, é porque é temático. Aí eu fico pensando, o que vem na próxima geração? Porque eu só vi aquele barba fedida no livro. E quando o professor chegava. Agora, a sala temática de filosofia tá ali impregnando um cara, um bosta daquele, sabe? Um cara que não serve pra nada, nem figura como pai, nem como filho, nem como nada. Não produziu absolutamente nada de relevante pro povo, a não ser começar uma merda que matou pelo menos 200 milhões de pessoas na Terra. Aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber o impacto que essa escolarização pode fazer. Por quê? Porque eu acreditava que os Estados Unidos era imperialista e todo mundo na escola pública, você aprende que os Estados Unidos é tipo assim, sucateia a gente. Cara, quem sucateia a gente é a nossa mentalidade. Nos Estados Unidos, eu chego lá com o meu carro, na minha casa lá em Orlando, eu encosto, o cara olha pro carro, nice car, good job, né? Carro legal, bom trabalho. Aqui no Brasil, eu comecei a prosperar, tá roubando onde? Tá fazendo o quê? É uma mentalidade de miséria, de fazer com que as coisas não dê certo. Aqui todo mundo é contra a prosperidade e o ladrão você põe para presidente. É um negócio assim, eu não consigo entender a loucura da cabeça dessas pessoas. Então nessa linha, eu vejo o seguinte, o empreendedorismo liberta. A educação, você imagina você ensinar, inteligência emocional, vai cair homicídio. Inteligência emocional, o povo vai aprender a ser desapegado. Imagina ensinando isso, a coisa que eu curto, tá? Olhar pro ensino infantil, que é o que o prefeito pode fazer. Cara, eu sou apaixonado nisso. Saber que eu posso salvar as crianças. Todo mundo fica louco com a criminalidade. Como é que você tá cobrando uma coisa que a gente não investiu? A gente poderia ter investido nas crianças. A segurança de hoje, fora de controle, é a educação que a gente não investiu. E escolarização tá provado que não funciona. A gente tá fazendo um monte de gente que não sabe nem interpretar texto e nem fazer conta básica. E ensina básica pra um cara que não sabe fazer conta básica. Ou seja, que tanto de dinheiro jogado no lixo é esse, cara? A gente tem que ensinar as profissões do futuro para essas crianças desde pequeno. A gente tem que dar identidade esportiva. Você imagina a gente investir nesse dinheiro em fazer centros olímpicos. Imagina na quebrada ter um centro olímpico. E essas crianças, a gente tem que contar para elas, né, que não tem vaga de jogador de futebol para todo mundo. Eu tô falando em todas as comunidades. Eu falo, galera, é o seguinte, tem que bater real pra vocês. Eu jogo até uma bolinha com eles, falo, vocês querem ser jogador, né? Não tem vaga. É mais fácil vocês estudar para medicina, vai passar mais fácil. Vocês têm que entender que a gente tem que empreender. A galera, não quer não. Então tá, vocês gostam do Neymar? Gosto. Você sabe que ele é o jogador mais rico do mundo hoje porque ele é empreendedor, né? Ele é empreendedor? Ele é empresário. Se ele fosse só jogador, ia ser igual um bando de derrotado, que já foi campeão mundial e não tem nada. Ele é empreendedor. Uma fala dessa, uma criança fala assim, Vila, não, eu quero ser empreendedor então. A gente tem que colocar sonho nas pessoas. A gente tem que educar as pessoas a sonhar, porque quem não tem sonho não quer saber do futuro, cara. Então você imagina, por que a esquerda odeia empresa? Porque dá liberdade pra pessoa, cara. E educação financeira. Odeiam educação financeira, combatem esse projeto, porque isso é uma coisa... Isso dá liberdade. Isso dá liberdade. E assim, é muito acessível você acoplar um módulo de educação financeira, por exemplo, no currículo regular de matemática. Isso é fácil, né? Ensinar juros compostos. Eu lembro assim, a minha educação que graças a Deus meus pais me propiciaram, eu tinha um curso técnico de comércio exterior junto com o terceiro colegial. E olha só, isso é um colégio privado, né? Um colégio de elite aqui em São Paulo. E eu tinha juros compostos, né? Na aula de matemática financeira e os meus amigos não. Eles não entendiam a lógica, né? De remuneração do capital.
Então, é exatamente o ponto que o pré-candidato colocou aqui, que você coloca um teto para as pessoas se você trabalha só naquele modelo clássico, porque é aquela coisa, né? É um modelo pensado para educar o proletariado, né? Na verdade, você está qualificando a mão de obra até um certo ponto. A partir daí, né, para onde que ela vai? E tem um livro muito bom chamado Mentalidade Anticapitalista, é do Mises. E aí ele fica, a discussão filosófica desse livro, né, uma série de ensaios, a partir do seguinte questionamento. Por que nos países mais prósperos, que cresceram as suas economias com liberdade econômica, nas democracias liberais, principalmente europeias, por que a elite entretém ideias socialistas? Por que a elite acadêmica é tão apegada ao socialismo? Por que quando eu estava na universidade, minha universidade era pública, quando tinha um sebo, era só Foucault, Marx, Engels, Gramsci, enfim, esse tipo de coisa. Qual que é a tara dessa turma por quem só pensa a economia como uma relação de opressão, né, de quem detém o capital e de quem remunera a sua força de trabalho? Por que essa visão do mundo, né, tão limitada, tão presa aí na Revolução Industrial? E a conclusão que ele chegou é a seguinte: em um ambiente em que existe a liberdade macroeconômica e existe a liberdade individual. Por exemplo, eu posso estar num país com uma grave desigualdade social, mas eu tenho todos os instrumentos para prosperar. Sabe o que limita a minha prosperidade? Eu tenho a mesma idade que o Pablo. Eu tive muito mais oportunidades que ele. Pelo pouco que eu conheço da biografia dele. Ele está muito à frente em termos patrimoniais, em termos de família. O que vai determinar o teu sucesso, e as pessoas têm que aprender a conviver com isso, é o seu talento e a sua resiliência. Essencialmente é isso, é uma combinação dos dois. E as suas habilidades. A resiliência, ela vai determinar as habilidades que você vai adquirindo, né, ao longo do tempo, para suprimir, às vezes, a sua falta de talento. Então, quando você é senhor da sua vida, fica mais difícil você terceirizar a responsabilidade pelas suas frustrações. Agora, se você acreditar que você vive numa sociedade essencialmente injusta, em que as pessoas que prosperam são opressores, aí você pode ficar confortável, por exemplo, como professor universitário que se acha mais inteligente que todos os alunos, que todos os pais de alunos, mas está frustrado com as suas próprias realizações. Vixe. Mas ele bota a responsabilidade no sistema socioeconômico. Eu posso acrescentar o que você falou, né? A gente tem a mesma idade e eu tenho alguns resultados a mais. Eu acho que eu não tenho esse estudo que você tem. Eu acho que você é um cara bem culto. E eu acho que você tirou a maior parte da sua vida para isso. Eu tive que ralar e não consegui. Eu não consegui passar numa federal, pra você ter uma ideia. Eu fui reprovado em biologia. Hoje eu sou aficionado com biologia por isso. Queria ser engenheiro. Já quis ser jogador de futebol, delegado federal, né? Sou formado em direito e não consegui fazer certas coisas e eu me alegro muito por isso. E essas frustrações eu consegui superá-las. E uma coisa que eu acrescento nisso para as pessoas que estão ouvindo, ô Coppola, é que o que fez eu chegar no resultado que eu cheguei foi as conexões humanas que eu fiz, os desafios que eu entrei, o repertório, a quantidade de coisas que eu me envolvi para aprender. Então eu servi muita gente para chegar até aqui. Eu vim de um cenário onde minha mãe foi faxineira e meu pai funcionário público. Então eu sei que não é para comparar, nem para mostrar, mas para você entender de onde eu saí. O meu pai deve ter uma aposentadoria hoje que nenhum segurança meu ganha. Qualquer segurança meu deve ganhar mais que ele. Mas como que você conseguiu romper? Cara, conectando a novos desafios, me gerou novas experiências, a novos lugares. Eu vim pra essa cidade, ô Coppola, minha cabeça explodiu, cara. Porque da onde eu vim, as pessoas não tinham essa aceleração. Eu vim pra cá, eu vi que as coisas funcionam mais rápido. Você veio em que ano? Eu vim em 2018, primeira vez, e em 2019 eu mudei. Quando eu vim pra cá, eu falei, por que as pessoas são tão velozes assim? Me espantou um pouco. E aí eu fico imaginando, mas por que a gente não é veloz pro progresso? É como se a gente fosse veloz meio que se matando, sabe? E eu quero devolver isso pro povo. Eu quero falar, cara, tem como prosperar. A mensagem central que eu carrego é fazer qualquer um prosperar, desde que ele entenda que ele não é qualquer um. Se a pessoa continuar achando um qualquer um, eu dependo de política a vida inteira, eu sou um iludido. Cara, você não vai conseguir prosperar. Essa é uma mensagem. Qual que é meu alvo com a política? Meu alvo é fazer com que as pessoas elas tenham um software atualizado. Eu vou falar exatamente o que qualquer pessoa do primário entenda.
Nós somos computadores de última geração. E o sistema operacional nosso é o Windows 95. Imagina pagar 60 mil reais num MacBook Air monstruoso com a última configuração de hardware. Só que aí o cara insiste em deixar um governo, deixar o Windows 95. Aí vai abrir as aplicações, vai lá, desfrute, não é compatível com esse sistema operacional. Aí o cara, não, eu quero ser rico, não é compatível com esse sistema operacional. Não, eu quero a liberdade, não é compatível com esse sistema operacional. Não, eu não quero esse, não é compatível. A única coisa que o cara precisa fazer é o quê? Mudar o sistema operacional. Ah, então vamos colocar o último Windows? A sugestão é não. Ah, vamos pôr o iOS da Apple? É não. Coloca o Linux, que é tem um que chama Ubuntu, que foi feito por 10 mil programadores e as linhas de comando estão abertas para você editar do jeito que você quiser. Você consegue entender o que eu tô mandando de recado para você? Sei lá, se tem 40 mil pessoas aí assistindo, escreve assim, ó, faz o M, moço. M de melhora, de mudança. Já aproveita que São Paulo... M de maduro. De maduro, alguém que amadureceu. Bem não, tio. Pra cima de mim, saiu não. bem, né?